Suspensões de bicicleta versus suspensões automotivas. A tecnologia justifica o preço? Fala pessoal, no vídeo de hoje vamos além da ficha técnica para mergulhar de cabeça na comparação entre as suspensões de bicicletas de alto desempenho e as suspensões utilizadas em automóveis, motocicletas e até na indústria aeroespacial. A questão que queremos levantar é simples, mas impactante. Será que o preço das suspensões para a bicicleta, frequentemente entre R$8.000 a R$20.000, é justificado pela tecnologia empregada? Ou estaríamos pagando mais pela sensação de exclusividade e pelo apelo do marketing de nicho do que pelo avanço tecnológico? Prepare-se para uma análise técnica, crítica e cheia de suspense. A suspensão de MTB, principalmente as de alto desempenho, exige manutenções constantes. Estamos falando de revisões preventivas a cada 50, 100 ou no máximo 200 horas de uso, dependendo da marca e do modelo. Isso significa que, se você pedala todo fim de semana, em poucos meses já estará no limite recomendado para desmontar, limpar, trocar retentores, verificar câmera de ar, óleo, cartucho hidráulico. Algumas marcas recomendam revisões a cada 3 meses, mesmo com o uso moderado. E o custo não é nada simbólico. Uma revisão simples pode passar dos R$500, enquanto uma completa, com troca de peças, pode chegar a R$1.000 ou mais. E esse ciclo se repete infinitamente. E a questão aqui não é que quem tem dinheiro nem liga para gastar esses valores, mas se é tão boa assim, por que precisa de tanta manutenção preventiva? Porque os componentes têm uma vida útil tão curto pelo preço cobrado. Não era para ser o contrário? Agora, compare com uma suspensão de carro ou moto. Você anda 1.000, 2.000, 5.000 quilômetros e ninguém desmonta a suspensão para fazer manutenção preventiva em 3 meses. No máximo, troca de amortecedor depois de anos de uso. Isso escancara a realidade. Por mais cara que seja, a suspensão de bicicleta é extremamente frágil, dependente de manutenção constante para não perder desempenho e exige um investimento contínuo. Fragilidade estrutural, dependência técnica e alto custo. Isso é performance ou só produto de luxo disfarçado? Agora, vamos refletir. Você acha que essa peça aqui custa mais do que isso aqui? Não. Pera lá. Você acha que essa peça aqui vale mais do que isso daqui? Não. Eu acho que você não entendeu. Vou te dar outro exemplo. Você acha que essa peça, somente essa peça, vale mais do que tudo isso aqui? Mas antes de entrar no assunto, gostaria de fazer uma pausa e dizer o seguinte. Esses dias eu li uma frase que dizia o seguinte, de autoria desconhecida: o escravo, acostumado à sua prisão, ao se deparar com a liberdade, sentiu medo. Preferiu voltar às correntes, pois nelas encontrava segurança. E pior, passou a defender seus senhores, pois já não sabia quem era sem eles. Essa frase descreve algo desconfortável, mas necessário de dizer: a facilidade com que a gente aprende a aceitar a opressão, a exploração, até a defendê-la. No consumo, isso se revela de forma ainda mais perversa. Pessoas que foram moldadas por um mercado que sabe exatamente como explorar vaidade, insegurança e sede de pertencimento. No vídeo de hoje eu continuo uma série de comparações que tem causado bastante incômodo. Já mostrei como bicicletas estão custando mais do que carros. Já mostrei que pneus de bicicletas com menos tecnologias e menos material chegam a custar mais do que pneus de carro e de moto. E agora chegou a vez das suspensões. Sim, e tem gente que ainda defende bicicleta mais cara que carro, pneu de bicicleta mais caro que de moto e de carro. E agora pessoas que defendem uma suspensão mais caro do que um carro inteiro. E pior, elas não só aceitam isso, elas defendem. Mas é claro, elas não estão defendendo o mercado porque acreditam mesmo que isso faça sentido. No fundo, sabem que existe uma incompatibilidade absurda entre o custo de produção e o valor de venda. Sabem que estão sendo exploradas por um mercado inflacionado, que vende ilusão em cima de uma estrutura tubular. O que essas pessoas realmente estão defendendo é a própria mentalidade consumista. Estão tentando justificar o injustificável, que compram sem critério, que são seduzidas com facilidade, que caíram na armadilha do marketing. Só que admitir isso dói,
Por isso, preferem blindar o mercado, maquiar a própria fragilidade e atacar quem aponta o óbvio. Porque a liberdade dessa lógica seria como admitir que foram enganadas. E para muitos é mais fácil continuar acorrentados do que lidar com a liberdade de pensar por conta própria. Número 1. Anatomia técnica. O que há nas suspensões de bicicleta de alta performance? Começamos detalhando os componentes e a engenharia por trás de uma suspensão top de linha para bicicletas. Modalidade e curso. Variedade que vai dos 100 mm para cross country e até 200 mm para downhill, com regulagens minuciosas adaptadas a cada tipo de terreno e estilo de pilotagem. Comparativamente, enquanto uma suspensão de bicicleta conta com ajuste preciso de curso e compressão, suspensões automotivas precisam gerenciar forças muito maiores com sistemas que envolvem vários sensores e atuadores trabalhando em sincronia. Amortecimento. Sistemas que podem ser hidráulicos, a ar, com molas ou até mesmo com controles eletrônicos, possibilitando ajustes em compressão, retorno e bloqueio remoto. Nas suspensões de carro e moto, os amortecedores utilizam tecnologias que combinam controle eletrônico, múltiplos sensores e algoritmos para ajustar o amortecimento em tempo real, lidando com cargas e velocidades bem mais elevadas que as encontradas nas bikes. Materiais: o uso de alumínio forjado, fibra de carbono e hastes tratadas com tecnologia como Kashima Coach, garantindo precisão milimétrica. Em contraste, os sistemas automotivos frequentemente utilizam ligas metálicas de alta resistência e materiais compostos avançados, que, além de suportarem maiores impactos, são submetidos a processos de testes e avaliações extremamente rigorosos. Tudo isso com um custo unitário bem inferior aos das suspensões de bike. Fixação e construção. Axles modernos, ombros usinados e coroas rígidas, com montagem manual que reforça a ideia de exclusividade e engenharia de precisão. Enquanto a montagem manual e o acabamento premium de uma suspensão de bicicleta destacam a exclusividade, a integração dos componentes das suspensões automotivas, que inclui a calibração de sistemas eletrônicos complexos e a integração com outros subsistemas do veículo, evidencia um nível de complexidade bem maior a um preço mais competitivo. Tudo isso resulta em uma suspensão sofisticada. Mas será que essa sofisticação técnica realmente justifica um valor tão elevado? Estamos falando de peças com valor que custa R$22 mil e apenas a suspensão dianteira. Para efeito de comparação, esse valor é superior ao sistema complexo de suspensão de uma moto esportiva que reúne componentes com sensores e atuadores complexos para ajustes automáticos. Exemplo prático: suspensão de bike top de linha, de R$12 mil a R$16 mil. Peso: 1,5 kg. Fluido hidráulico simples. Ajustes básicos, compressão e retorno de trava. Suspensão dianteira de moto esportiva, de R$7 mil a R$10 mil o par. Peso: de 7 a 10 kg. Suporta mais de 150 kg por eixo, com calor extremo. Tecnologia real: pré-carga, compressão de alta e baixa velocidade, retorno cartucho pressurizado, controle eletrônico. Suspensão de carro, de R$3 mil a R$8 mil o conjunto. Suporta 1.000 kg por eixo a 200 km por hora. Tecnologia: suspensão ativa, autoajuste, controle de altura, durabilidade de 100.000 km ou mais. Número 2. Suspensões automotivas, complexidade, integração e robustez. Agora vamos olhar sobre o que está sob o capô de um carro, mesmo um modelo intermediário. Molas e amortecedores, sistemas helicoidiais, pneumáticos ou a ar, calibrados para suportar grandes cargas. Os amortecedores são hidráulicos, pressurizados ou eletrônicos, com controle dinâmico em tempo real. Esses sistemas envolvem componentes que operam sob pressão e temperaturas extremas, com materiais e processos de fabricação que garantem alta durabilidade e performance contínua, mesmo após milhares de quilômetros de uso. Integração com sistemas eletrônicos, tecnologias como ABS, ESP, suspensão ativa, controle de tração e direção assistida. São centenas de sensores e softwares trabalhando juntos para oferecer segurança e conforto. A complexidade aqui é muito superior.
Cada sensor interage com módulos de controle que ajustam parâmetros em fração de segundos, algo que suspensões de uma bicicleta, mesmo com controles eletrônicos, dificilmente alcança em termos de qualidade e sofisticação dos dados processados. Durabilidade e testes extensivos. Projetadas para enfrentar mais de 100 mil quilômetros, passando por rigorosos testes de durabilidade que simulam anos de uso em condições extremas. Esse nível de exigência tecnológica e de materiais utilizados se reflete em processo de fabricação em larga escala, que permite diluir o custo e manter preços acessíveis, mesmo com tanta complexidade. Um exemplo é o kit de suspensão com ar completo para carro, com compressor, bolsas e instalação, que podem custar entre 8 mil a 12 mil reais. Este sistema, que precisa garantir estabilidade, segurança e conforto em situações extremas, acaba saindo mais em conta do que uma suspensão de MTB de alto nível que, apesar de seu acabamento premium, não enfrenta os mesmos desafios técnicos. Número 3. Onde está o desconto do preço? Escala de produção. As suspensões de bicicletas de alto desempenho são fabricadas em volumes limitados, o que eleva o custo unitário. Pelo menos essa é a justificativa do mercado das bicicletas. Em contrapartida, carros e motos são produzidos em massa, permitindo a incorporação de tecnologias e materiais avançados, com ligas metálicas especiais e sistemas eletrônicos complexos, sem que o custo final se dispare. Complexidade funcional e custo da eletrônica embarcada. Pense nas suspensões eletrônicas de bike, que incorporam sensores e ajustes finos para controlar compressão e retorno. Esses sistemas, embora sofisticados, realizam funções mais simples se comparadas com as suspensões ativas de um carro que utilizam cada rede de sensores de pressão, velocidade, aceleração e até temperatura, interligados a um software de controle que gerencia a resposta em tempo real. Essa integração de alta tecnologia em suspensões automotivas é um fator crucial para a segurança e performance, justificando um investimento tecnológico robusto a custos unitários muito menores devido à produção em massa. Testes e validação. Enquanto o amortecedor automotivo passa por milhares de quilômetros de testes, simulando diferentes condições climáticas, cargas e impactos, para validar cada componente, as suspensões de bicicletas, por serem fabricadas em menor escala, não enfrentam o mesmo rigor de testes. Assim, o custo agregado de testes e validações dos sistemas automotivos é diluído e se reflete em um produto final com alta confiabilidade e menor custo unitário. Garantia e responsabilidade. Em um carro, a garantia e a responsabilidade do fabricante envolvem riscos muito maiores em casos de falha, impulsionando padrões de qualidade e processos de produção robustos que incorporam tecnologias avançadas e materiais de alta performance. No ciclismo, a cobertura de garantia e os riscos legais são mais restritos, o que contribui para que os preços das suspensões sejam impulsionados por margens de lucros e pela percepção de exclusividade, em vez de refletir o real custo tecnológico. Inovação incremental versus disruptiva. Muitas inovações vistas em suspensões de bicicletas são refinamentos incrementais de tecnologias já existentes. Por outro lado, no setor automotivo, os investimentos em pesquisas e desenvolvimentos resultam em tecnologias disruptivas, como o sistema de suspensão ativa, que combinam múltiplos sensores e atuadores para uma resposta quase instantânea. Apesar dessa complexidade, o custo de produção desse sistema integrado é otimizado pela escala e pela evolução contínua das técnicas de manufatura. Margem de lucro e marketing. O marketing no ciclismo de alta performance vende o sonho, exclusividade, performance marginalmente superior e status. Atletas de elite endossam esses produtos, criando uma áurea de desejo. Em comparação, os sistemas automotivos, mesmo os de alta tecnologia e complexidade, têm seus preços mais vinculados aos custos reais de produção e não à margem inflacionada por status e exclusividade. Número 4. Comparações intersetoriais. Exemplos concretos. Motocicletas esportivas. Considere um sistema completo de suspensão para uma moto esportiva, equipado com sensores de inclinação, velocidade e frenagem, que ajusta o amortecimento automaticamente. Esse conjunto, com componentes feitos de materiais robustos e integrados com eletrônica de alta performance, custa entre 13 mil a 15 mil reais.
um valor que reflete a complexidade e a durabilidade exigida e que, surpreendentemente, é mais barato do que uma única suspensão dianteira high-end para MTB. Fórmula 1 e aeroespacial. Na Fórmula 1, cada componente é ultraleve, fabricado com tolerâncias de micron e submetidos a testes extremos. No setor aeroespacial, a precisão é levada a um patamar ainda mais elevado, com o uso de materiais e processos de fabricação de ponta. Essas áreas justificam preços altíssimos por conta da complexidade e dos riscos envolvidos, mas vale lembrar que mesmo assim o custo por componente, diluído em produção em massa e otimização tecnológica, ainda acaba sendo inferior ao praticado no nicho do MTB. Relógios de luxo. Aqui o consumidor paga não só pela funcionalidade, mas também pelo status e pela marca. No mundo automotivo, embora o marketing também exerça um papel, o preço tende a estar mais atrelado aos custos reais de produção e à integração dos sistemas complexos. A comparação revela que, mesmo com alta complexidade dos materiais e sistemas utilizados em carros e motos, o custo unitário acaba sendo mais vantajoso do ponto de vista tecnológico e de produção. Número 5. Conclusão. Preço ou prestígio. Para fechar, recapitulamos. Sim, as suspensões de bicicletas de alta performance carregam uma engenharia sofisticada, com ajustes finos, materiais nobres e até tecnologia eletrônica embarcada, mas a complexidade real em termos de integração, testes e uso de sensores de alta precisão é muito menor do que as dos sistemas automotivos. Enquanto suspensões automotivas e de motocicletas lidam com desafios técnicos enormes, utilizando componentes, sensores e algoritmos avançados para garantir segurança e durabilidade, os preços das suspensões das bikes muitas vezes ultrapassam os desses sistemas, evidenciando um descompasso entre custo e tecnologia. Será que estamos pagando um valor elevado pela real evolução tecnológica ou, em parte, pela exclusividade e pelo status que o marketing do nicho constrói? Para os ciclistas que buscam performance extrema, pode até valer o investimento, mas para a grande maioria, essa relação custo-benefício merece ser questionada. E você, o que acha? O preço das suspensões de bicicleta está em sintonia com a tecnologia empregada ou estaríamos pagando mais pelo prestígio? Deixe seu comentário, compartilhe essa reflexão e se inscreva para mais análises técnicas e provocativas do mundo do ciclismo. Até a próxima!